Excelentíssimo senador Lindbergh Farias, presidente da Comissão de Assuntos Econômicos, excelentíssimo senador Luiz Henrique, vice-presidente, senhores senadores aqui presentes, excelentíssimo senador Lindbergh, presidente da CAI, excelentíssimo senador Luiz Henrique, vice-presidente, excelentíssimos senadores aqui no plenário, senador Armando, senador Eduardo, senador Humberto, senador José, senador Álvaro. É um grande prazer retornar a essa casa, conforme nosso compromisso de sempre estar presente a essa instituição, especialmente a CAI, sempre que convidado. É um prazer esclarecer e desenhar aqui as perspectivas de desempenho da economia brasileira e do BNDES. Eu farei uma rápida exposição, conforme combinado. Queria passar aqui. Como é que passa? Aqui. Muito bem. Nós vamos discorrer rapidamente sobre as perspectivas do investimento no Brasil e importância de bancos de desenvolvimento, contribuição do BNDES para o investimento em emprego, prioridades e daremos uma ênfase em função das requisições que recebemos a respeito das exportações, as exportações de serviços de engenharia, não é? E construção. Por favor, então passe. Tem que pedir para você passar, porque... tá. Gostaria de chamar a atenção no desempenho do crescimento brasileiro 2013, do crescimento da formação bruta de capital fixo, que alcançou 6,3%, sendo o componente do PIB que mais cresceu e, portanto, auxiliou a alcançar o crescimento de 2,3% da economia. Note ali que a última barra, que refere-se às importações, o balanço entre importação e exportação, com as importações maiores, em geral, as importações reduzem PIB, enquanto as exportações ajudam o crescimento do PIB. Na outro lado da figura, nós temos o crescimento... não, eu queria um pointer. O crescimento da indústria, especialmente o crescimento por categoria de uso, onde nós vemos o forte crescimento em 2013 da indústria de bens de capital, que é a primeira faixa acima, e o que é consistente com o crescimento da formação bruta de capital, mostrando que foi o crescimento do setor de bens de capital que assegurou um crescimento positivo da indústria de transformação em 2013. Se nós olharmos agora perspectivas, nós veremos que o investimento, segundo o panorama de projetos e intenções de investimento captados pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social para o período 2014-2017, mostra um crescimento significativo dos planos de investimento, totalizando 1,463 bilhões nesse quadriênio, com um crescimento médio do investimento em torno de 5,4%. Quero sublinhar principalmente o crescimento na área de infraestrutura, especialmente de logísticas, e o crescimento na área na cadeia de óleo e gás. Próximo, por favor. Uma rápida radiografia do BNDES, primeiro na tabela acima, mostra uma comparação do BNDES com outras instituições de desenvolvimento similares.
não é? Eu quero chamar a atenção que outros países em desenvolvimento e países desenvolvidos têm instituições semelhantes ao BNDES, sendo instituições de grande porte. Chama a atenção principalmente para o Banco de Desenvolvimento da China e para o KfW, que é o Banco de Desenvolvimento da Alemanha. São instituições que têm um volume de ativos significativo, têm um volume importante tem um papel importante no financiamento, inclusive também no financiamento às exportações dos seus respectivos países, e o BNDES se compara de forma inteiramente consistente com esses números, não é? Tanto em termos de retorno, tem uma taxa de inadimplência mais baixa e tem um número de funcionários relativamente menor, mostrando ser uma instituição muito eficiente. Se nós olharmos a tabela abaixo, nós vamos ver a participação na barra verde do estoque de cada um dos bancos de desenvolvimento, do estoque de crédito, sobre o estoque de crédito do país. E nós vemos também que o BNDES está compatível, né, em termos de estoque de crédito. Nós estamos um pouquinho abaixo do China Development Bank, significativamente abaixo do KfW, que é a barra azul. Em termos de participação na concessão do crédito, não é, a barra azul é a participação sobre o PIB. A barra vermelha é a participação sobre o crédito, não é? O BNDES tem uma participação sobre o PIB consistente com a dos outros bancos de desenvolvimento, sendo até um pouco menor. Em relação à participação do crédito, o BNDES tem uma participação um pouco maior quando comparado a outros, e isso se deve ao fato de que nós precisamos criar uma base de crédito de longo prazo privada para o país. Por razões históricas, não é? A poupança brasileira é muito concentrada em aplicações de curto prazo, o que dificulta que os bancos privados possam oferecer crédito de longo prazo e, por resultado, o BNDES termina tendo uma participação mais expressiva, mas essa participação tenderá a se tornar um pouco menor à medida em que o crédito privado venha a se desenvolver. Próximo. Queremos agora mostrar a relevância do BNDES para a formação de emprego e a manutenção de empregos. Segundo a metodologia tradicional, nós temos contribuído para a criação bruta de empregos e temos contribuído para mostrar o crescimento e apoiar o crescimento do emprego formal na economia brasileira. Tem sido esse uma das mais importantes mudanças qualitativas no Brasil nos últimos anos, que é o crescimento do emprego formal e a melhoria da distribuição da renda salarial no país. Se nós olharmos agora os nossos desembolsos em relação ao PIB, nós estamos aqui na de cima, e nós vemos aqui que o BNDES subiu o seu desembolso em relação ao PIB, chegando a 4,4% em 2010, moderou substancialmente em 2011, recuperou moderadamente o crescimento em 2012 e 2013, né? Mostrando uma disposição a trabalhar em conjunto com o setor financeiro privado. A barra azul mostra o desembolso do BNDES em termos de reais de 2013. Tá?
Em termos de reais de 2013, nós estamos ainda ligeiramente abaixo ao volume desembolsado em 2010, né, o que é consistente com a curva aqui, né, corrigido em termos reais, mostrando uma moderação relativa do comportamento do banco nos últimos anos. Não é? Olhando o desempenho recente, quero sublinhar aqui que desde meados do ano passado houve uma certa acomodação das consultas, mantendo-se ainda num patamar elevado, não é? Em cerca de 275 bi ano, não é? E nós estamos, portanto, caminhando para uma estabilização do desempenho da instituição, não é? Considerando o volume de projetos que o país tem apresentado, e temos trabalhado para, através de uma nova política operacional que já está efetiva, em buscar ampliar a participação do mercado e a participação privada, de forma participar e aumentar também a participação das operações do BNDES com base em moedas de mercado, de forma consistente com a política fiscal brasileira, poupar a necessidade de recursos em TJLP, né? Então, essa é outra das principais iniciativas desse ano, qual seja de buscar sustentar um volume de operações compatível com a sustentação de investimentos ou com a expansão de investimentos, sem que isso represente pressões inconsistentes sobre a política fiscal. Olhando o desempenho recente, né, nós queremos sublinhar aqui o crescimento continuado dos desembolsos em infraestrutura, que hoje representa a primeira posição. Projetamos um crescimento firme da infraestrutura em 2014, não é? Uma recuperação do crescimento da indústria. Devo considerar que esse forte crescimento em 2010 da indústria, dos desembolsos para a indústria, se deveram em boa medida ao suporte a operações de exportação no momento de séria crise cambial do país em 2009 e parcela em 2010. Na verdade, a forte crise financeira no sistema bancário internacional exigiu que mantivéssemos o suporte às exportações brasileiras nesse período. Removido esse componente à medida em que o mercado bancário voltou a financiar a exportação, a indústria tem crescido, né? Também, embora a indústria, como todos sabemos, tenha mantido desde então uma certa oscilação nas suas taxas de crescimento, sem uma tendência muito forte de crescimento. Quero sublinhar também o crescimento dos desembolsos para comércio e serviços. Aqui nós temos muitas atividades importantes para a geração de emprego, principalmente comércio varejista, comércio atacadista, o setor de transporte, né, e vários outros setores importantes. O crescimento bastante forte do apoio à formação de capital fixo no sistema agropecuário, dado que o BNDES responde pelo suporte ao investimento fixo do sistema agropecuário e operações de apoio aos estados brasileiros, ao investimento no estado brasileiro. O banco continua uma instituição saudável. Os seus ativos totais em dezembro de 2013 somavam 782 bilhões, um patrimônio líquido de 60 bilhões, uma inadimplência muito baixa, historicamente a mais baixa, né? Um resultado líquido perfeitamente satisfatório, 8 bilhões e 150 milhões de lucro,
não é? Uma rentabilidade plenamente satisfatória e até superior a dos congêneres bancos de investimento. E os nossos índices todos, a situação de capitalização medida pelo índice de Basileia é extremamente confortável, em 19%, quando o índice exigido é de 11%, nós estamos bastante confortáveis acima. O nosso capital principal, que deve estar em 10% do patrimônio, portanto, do volume, quando a legislação estabelece 4,5% como mínimo, capital de nível 1, não é? Então, todas as situações são bastante favoráveis, a exposição do banco está dentro de todos os limites e, portanto, a instituição está saudável e habilitada a perfazer o seu papel como banco de desenvolvimento do país. Quais são as grandes prioridades estruturais do governo que o banco tem trabalhado de forma muito firme na sua consecução? Primeiro, a aceleração dos investimentos em infraestrutura para vencer os gargalos e dificuldades de infraestrutura do país. Segundo, a sustentação de um grande esforço de continuidade do processo virtuoso de inclusão produtiva, geração de empregos, apoio a pequenas e médias empresas como forma de suportar um mercado interno saudável e uma sociedade mais justa e menos desigual. Terceiro, um esforço muito firme de manutenção e melhoria da competitividade dos vários setores da economia brasileira através de programas que permitem o reequipamento, a inovação tecnológica, o aumento da produtividade dos diversos setores da economia brasileira. Então, é portanto, tudo isso precisa estar involucrado em 3 princípios, né? Uma prioridade à inovação tecnológica e à produtividade, o respeito e a promoção da sustentabilidade ambiental e o apoio firme ao desenvolvimento das regiões menos desenvolvidas do país, né? São esses os princípios fundamentais da política da instituição. Em relação à infraestrutura, os desembolsos do BNDES têm contribuído para ampliar a participação dos investimentos infraestruturais no país e que têm subido de forma consistente e continuarão subindo em função do novo programa de concessões, especialmente na área de logísticas, que abre ao setor privado novas fronteiras de investimento rentável nessas atividades. Um exemplo claro é que, por exemplo, de todo o incremento entre 2007 e 2013, na área de geração hidrelétrica, o BNDES financiou 97% desse aumento de capacidade desses projetos, né? Na área de PCHs, 61%, na área de energia eólica, 55%, nos investimentos da indústria automobilística, praticamente a metade, né? É claro que o mercado participa, dependendo do setor econômico, o mercado participa, seja com recursos próprios, seja com crédito privado dessas iniciativas, né? Nos setores, entretanto, mais intensivos em capital, por exemplo, setores menos intensivos em capital, o mercado participa mais, mas, por exemplo, setor como celulose, que são plantas gigantescas com um longo período de maturação, a participação do BNDES é maior, mas mostra a relevância da instituição na criação de capacidade produtiva no país e de infraestrutura no país e de energia no país nos últimos anos, né? Também, se considerarmos o financiamento a bens de capital, especialmente em períodos mais recentes, a participação do banco é relevante, né, no financiamento à formação de capital no Brasil, né? Temos aqui uma combinação de fontes, né? O cliente pode comprar à vista, ele pode comprar financiado com financiamento bancário, ele pode fazer um leasing
ele pode recorrer a um consórcio, mas a Finame, o sistema BNDES Finame, continua sendo um grande esteio à comercialização ampla de equipamentos e bens de capital. E eu quero sublinhar que 2/3 desse financiamento é contratado com pequenas empresas, pequenas e médias empresas. Há, portanto, um papel democratizador do acesso ao crédito para reequipamento através das linhas de crédito do BNDES. Isso se reflete no aumento dos desembolsos para micro, pequenas e médias empresas, que alcançou 63 bilhões em 2013, né? Beneficiando 275 mil empresas. 275 mil empresas. E como eu já disse aqui em outra ocasião, se nós excluirmos os segmentos onde, por natureza, apenas existem grandes empresas, como a infraestrutura, a exportação, e excluirmos os desembolsos aos estados, onde não se aplica a categoria empresa, se nós olharmos indústria, comércio e serviços, né, nós vamos ver que a participação hoje das micro, pequenas e médias empresas é ligeiramente superior à das grandes empresas, né? Então, portanto, nós temos feito um grande esforço de abertura às micro, pequenas e médias empresas. Em relação às microempresas, eu quero sublinhar o cartão BNDES, né, que no ano passado desembolsou 10 bilhões de reais para empresas muito pequenas, né, um crédito médio de 14 mil reais na operação para empresas muito pequenas, né? Portanto, nós conseguimos crescer 7 vezes o número de micro e pequenas empresas apoiadas no período 2007 e 2013. Falando agora das regiões do país, eu tenho o orgulho de mostrar aqui que nós, para regiões Norte e Nordeste, regiões mais pobres, né, o BNDES tem conseguido sustentar um desembolso, né, igual à média da participação do PIB dessas regiões, ou ligeiramente superior à participação do PIB dessas regiões, né, e, portanto, nós estamos com justiças dedicando a essas regiões uma cota parte dos nossos desembolsos proporcional à participação do PIB dessas regiões. Temos buscado também apoiar a sustentabilidade ambiental, né? E aqui os nossos desembolsos para os projetos de energia renovável, para os projetos de eficiência energética, para os projetos de preservação ambiental, né, incluindo o Fundo Amazônia, que é pequeno relativamente, mas vários outros projetos de recuperação, para a agricultura sustentável e para vários outros processos que aumentam a produtividade do sistema e, portanto, contribuem para tornar mais intensiva e mais produtiva a nossa atividade agrícola, exercendo menos pressão sobre extensionismo. Todos esses fatores têm se sintonizado à política de sustentabilidade ambiental. Em relação à inovação, eu quero sublinhar também o forte crescimento dos desembolsos à inovação, não é, nos anos recentes. Especialmente sublinho o programa Inova Empresa, que é uma grande iniciativa conjunta do governo e vários ministérios, sob o comando do Ministério de Ciência e Tecnologia e do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio. O BNDES é um programa de 32 bilhões dedicados ao setor privado para investimentos em pesquisa e desenvolvimento das empresas. O BNDES participa com aproximadamente metade desse valor, né? E nós temos nos empenhado fortemente em tornar esse programa eficaz, né, tanto na nossa operação direta, que é a Barrinha Verde, quanto através do suporte à financiadora de estudos e projetos, a FINEP, que é a nossa grande parceira nessa iniciativa, né? Temos, portanto, esse orgulho de mostrar uma melhoria, um crescimento muito forte.
Eu agora me dedicarei a expor, senhores senadores, sobre um dos motivos do meu convite aqui, que é a questão da contribuição do BNDES às exportações de alto valor agregado em engenharia e construção, em serviços de engenharia e construção. Eu queria mostrar primeiro um panorama do mercado mundial desses serviços. Eu queria mostrar primeiro, nesse gráfico, a impressionante expansão das exportações totais de serviços da China, não é? Alcançando um volume superior a 60 bilhões, mostrando uma firme arrancada. Quero mostrar também que a Alemanha é uma grande exportadora de serviços, tem mantido um patamar elevado. Mostrar também o crescimento da Coreia, um papel importante da Espanha. Aí a exportação tem sido uma das saídas para o crescimento da Espanha, né, diante das dificuldades e tal. E, no nosso caso, um crescimento firme, porém moderado, mas que ainda nos coloca numa posição relativa pequena quando comparado ao contexto da exportação de serviços global. Por exemplo, se compararmos o market share das exportações brasileiras na América Latina, né, nós vamos ver que entre 2006 e 2012, o Brasil subiu a sua participação de 9,5% para 17,8%. Né? A China subiu de 4,9% para 12,1%. Né? Vários outros países subiram. Alguns países europeus, a Itália, a França, né, perderam posição, a Espanha perdeu muito pouco, né, e os Estados Unidos perdeu posição. Aqui mostra um mercado muito disputado, né, um mercado muito disputado de exportação de serviços. Ali não está não sei por que razão, doutor, não está aparecendo ali a... Opa. Não está aparecendo ali a África. Né? Poxa vida, vamos ver se você consegue colocar isso, mas eu vou dizer aqui, assim, em relação à África, o Brasil tem uma posição pequena. Nós saímos praticamente de um número negligível em 2006, praticamente simbólico, para um market share de 4% na África. A China entre 2006 e 2012, saltou de 28% para 45%, está aqui. Né? Aqui. O Brasil saiu praticamente de um número negligível para 4,1%. Né? A China, que é hoje a principal exportadora de serviços para a África, subiu de 28% para 45%. Uma parcela importante do desempenho da China na exportação de serviços se deveu a essa forte penetração no mercado africano. Eu queria também chamar a atenção para a perda de market share da Alemanha, não é? Dos Estados Unidos, certa estabilidade da Coreia, uma forte perda da França, a Itália, que perdeu na América Latina, ganhou na África, não é? Mas mostrando aqui também um mercado muito competitivo, né? Um mercado muito competitivo. Eu quero chamar a atenção também que todos os países
têm agências de crédito de exportação e seguro de crédito à exportação e praticam políticas, né? Por exemplo, a China dedicou um crédito médio de 45 bi ano, né, em exportação de serviços, né, através do China Exim Bank e da Sinosure, que é a empresa de seguros dedicada ao comércio exterior. Os Estados Unidos, 18,7 através do Exim Bank americano. A Alemanha, através do KfW e da agência seguradora, né, 15,6. A França, através da COFACE. A Itália, através do seu sistema. A Índia, né, através do seu Exim Bank. Né. O Japão, o Reino Unido. O Brasil ainda é um player relativamente pequeno e enfrenta um mercado muito disputado na exportação de serviços de alto valor agregado. Aqui está o nosso desempenho, né? A exportação vem crescendo, né? A importação de serviços também vem crescendo e é natural à medida em que nós temos projetos mais complexos em infraestrutura, na cadeia de óleo e gás e várias outras cadeias. É natural que a importação de consultoria e serviços sofisticados de engenharia aumente, mas nós temos sido capazes de aumentar a nossa exportação, né? De maneira que na pauta de serviços do Brasil, que é uma pauta altamente deficitária, onde as viagens internacionais correspondem a um déficit muito elevado na pauta de serviços, né? Seguros, transportes, né? Nós temos déficits importantes na pauta de serviços. Um dos poucos itens superavitários da nossa pauta de serviços são os serviços de engenharia. Portanto, me parece muito relevante que o Brasil possa ampliar o seu espaço na exportação de serviços de engenharia, na medida em que essa é uma atividade geradora de divisas para o país e é uma atividade que também gera muitos benefícios para o país. Outros dados importantes são os desembolsos, né, do BNDES na exportação e o crescimento das exportações. Outra vez eu chamo a atenção aqui que em 2010 nós estávamos suprindo uma forte falha de mercado, que foi o fato de que o crédito à exportação secou em 2009, então nós tivemos que ajudar o sistema de exportação, depois nós nos retiramos, mas nós temos mantido, não é, o essencial, que é o financiamento de longo prazo à exportação de bens e serviços produzidos no Brasil e exportados para o exterior, que é o chamado operação de pós-embarque para serviços para a América Latina e África. Aqui estão as principais categorias de serviços exportados, né, para energia, para portos e aeroportos, transporte, rodovias, saneamento, né, edificações industriais, etc. E temos também uma carteira diversificada em América Latina e em África, né, e mostra aqui o crescimento da exportação. Eu quero sublinhar uma coisa que não é bem compreendida na exportação de serviços de engenharia. Primeiro, eu quero explicar que que a sistemática brasileira não implica em um empréstimo ou uma operação de crédito em moeda estrangeira a um outro país. Não se trata disso, né? Não há remessa de divisas para um outro país para fazer um apoio a um projeto. O que é a sistemática brasileira? Como é a sistemática brasileira? O BNDES libera em reais recursos ao exportador brasileiro. O exportador brasileiro perfaz serviços de engenharia, compra equipamentos,
os mais variados, no país, em moeda brasileira, não é? E este fluxo de serviços gera emprego e renda no país, porque ele mobiliza uma cadeia produtiva no país, ele gera emprego e renda no país e, ademais, ele vai gerar um fluxo de receita em divisas fortes para o país. É que nós estamos fazendo aquilo que todos os países fazem. Nós estamos financiando a exportação de bens e serviços e gerando empregos no Brasil. Nós, nessa operação, não estamos financiando os gastos locais no exterior. Nós estamos financiando gastos no Brasil. Não é? Estamos financiando indústria e serviços no país que são exportados e geram depois uma receita pelo importador lá no exterior, seja ele uma pessoa jurídica pública ou uma pessoa privada. Não é? Esse tipo de exportação é realizado, por exemplo, na exportação de aeronaves para uma operadora privada no exterior ou para uma operação de exportação de bens e serviços de engenharias no país, que é prestado num país, no exterior, e que gera benefícios dentro do país, dentro do Brasil. Não é? Então, é importante que isso seja entendido, não é? Porque não há uma remessa de divisas para o exterior nesse tipo de operação. O que há é, sim, um ingresso de divisas. Né? Há um financiamento em reais, ao qual vai corresponder depois um ingresso de divisas. Então, é importante ter em mente essa natureza dessa operação. E eu quero dizer aqui que o Brasil é até mais restritivo do que outro, é mais restritivo, porque vários outros países daquela lista que disputam esse mercado, muitas vezes os países não só financiam os seus próprios bens e serviços, mas muitas vezes oferecem um financiamento livre para o país receptor, para o projeto do país receptor, usar, inclusive, para gastos locais, coisa que não é praticada pela nossa política. Né? Bom, aqui um pouco os efeitos estimados sobre a cadeia produtiva. Né? E nós vemos aqui que os serviços de engenharia, eles mobilizam uma cadeia produtiva importante no país, que é a produção de bens de capital, de equipamentos, sejam de encomenda, sejam equipamentos seriados, o que, por sua vez, demanda siderurgia e metalurgia, equipamentos elétricos, né? Componentes e equipamentos químicos, outros serviços, tipicamente, né? Serviços de engenharia, né? E outros materiais, inclusive vestuário, etc., e outros materiais que fazem parte da exportação desses serviços. Né? E aqui uma estimativa feita do número de trabalhos gerados pela exportação de serviços de engenharia ao longo dos anos, né? Totalizando quase 1 milhão de postos, 1.700.000 postos de trabalho ao longo no último ano. Então, portanto, é uma atividade relevante para o país, que é a quinta economia do mundo e ainda se posiciona de forma relativamente tímida no que diz respeito à exportação de serviços. Né? Vários dos nossos concorrentes têm dezenas de empresas dedicadas à exportação de serviços, especialmente serviços de engenharia, e nós não temos mais do que meia dúzia, digamos, de empresas ativas, e, portanto, me parece uma agenda relevante fomentar a exportação de serviços dessa categoria. Para finalizar minha exposição, peço desculpas ao presidente, não é? Eu creio que nós devemos reforçar o consenso de que a exportação, de que o país precisa investir mais nos próximos anos, que o investimento é o principal veículo para a sustentação do nosso crescimento, nós precisamos poupar mais e investir mais, né?
que o país tem, sim, muitas oportunidades de investimento rentável e capacidade de atrair investimento direto, e tenha sido capaz de atrair um grande volume de investimento direto, né, e continuará, no meu entendimento, a ter uma grande capacidade de atração de investimentos, que o nosso banco tem buscado servir a essa agenda do país, né, e cumprir a sua tarefa, né. Obviamente, há uma imperiosa necessidade de desenvolvimento de bases financeiras privadas para compartilhar com o BNDES a tarefa de financiar o longo prazo, de financiar projetos que demandam um horizonte de prazo muito longo, não é? E, finalmente, sobre as exportações de serviços, eu queria repetir que elas representam uma das mais altas competências de qualquer país, não é? E que o Brasil ainda é relativamente um player pequeno nesse mercado. Elas são atividades, e essas atividades intensivas em engenharia e inovação têm alta prioridade na nossa política. E que sempre dentro do nosso marco legal, nós seguimos a lei, seguimos os acordos internacionais e respeitamos as instituições e as leis dos países clientes para onde nós exportamos. Era isso que eu teria a expor hoje. Eu tenho imenso prazer em poder responder aos prestar esclarecimentos, esclarecer as dúvidas e curiosidades dos senhores senadores.